Sometimes I get the feeling I got, yeah. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Sem Culpa no podcast. Hoje o tema vai ser muito importante, a gente vai falar sem culpa, com leveza, tirar as nossas dúvidas e está iniciando mais um podcast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto como se alimentar de forma saudável, com leveza, né, mantendo sempre o equilíbrio. Hoje nós temos aqui uma querida Amanda, nutricionista. Amanda. É que assim, gente, a gente sempre fala que a gente não tem muito filtro, não. A Amanda, além de ser uma querida, uma profissional excelente, que a gente acompanha faz tempo, é muito dedicada, ela também é nossa amiga. Sim. E a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Nosso muito obrigada por aceitar o nosso convite e trazer. Por que eu quis te convidar, Amanda? Porque todas as vezes que eu fui até você tirar as minhas dúvidas, tudo que para mim era um monstro, virou, muito claro. E aí eu consegui e consigo aplicar para minha vida. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Fiquei feliz, honrada, com vergonha. Mas estou aqui. Vamos lá. Obrigada. Que bom, a gente fica muito feliz. Também a gente não pode deixar de falar que, além de nutricionista, ela também é casada, mãe da Cecília, linda, né, Amanda? Cecília vai fazer 6 anos agora, em setembro. Ela tá em qual fase? Segunda fase. Ah, segunda fase. Já tá indo pro primeiro aninho. Já. E Amanda, fala um pouquinho, quem é a Amanda? Bom, partindo da parte profissional, eu sou formada desde 2012, então de lá para cá sempre trabalhei na área. Já trabalhei diretamente com autistas, já trabalhei em merenda escolar, já trabalhei com a questão de alimentação coletiva de empresas, né? Então já fiz um pouquinho de tudo. Hoje eu estou na área de uma instituição onde eu trabalho direto com a parte de merenda e orientação nutricional para as famílias. Tá. E aí, vamos falar então um pouquinho sobre nutrição, sobre tirar as dúvidas. Principalmente, acho que é um tema muito relevante, né? Muita coisa tem chegado no mercado. A ciência, a tecnologia nos traz muitas novidades. Você, como nutricionista, qual a queixa que mais chega em você, Amanda? Hoje, a questão da obesidade. É o que mais me procura, a questão de obesidade, principalmente por questão de estética, não tanto a questão de saúde. É isso que preocupa, né? Porque às vezes a pessoa vem, eu queria emagrecer porque eu queria caber numa roupa, eu queria servir num vestido e tal, e quanto tempo eu posso emagrecer? E eu acho que não é nesse caminho que a gente tem que seguir, tem que pensar sempre na questão da saúde. A estética é uma consequência disso, né? Mas a questão da obesidade é o que chega bastante hoje. E falando um pouquinho mais sobre a Amanda. Amanda, tem algum hobby? O que você gosta de sair? Tem alguma coisa mais particular? Gosto de passear, gosto de sair, mas eu amo ficar na minha casa. Eu amo tomar um banho e dormir. Adoro. O que eu mais gosto é de chegar, tomar um banho, deitar e dormir. É o que eu mais gosto de fazer. Mas gosto de sair de final de semana, levar minha filha pra passear, andar de bicicleta, ir no parquinho. A gente gosta bastante. Curtir mais a família, né? Eu vejo bastante que você posta, né? Sobre atividade física também tá incluído. Comecei agora, porque eu já tinha começado há um tempo atrás. E depois da maternidade parei, fiquei um período sem fazer nada. Agora eu voltei, faz uns 2 meses, fazer uma aula de funcional. Tô gostando bastante. Pretendo continuar. Mesmo com frio, que é difícil, né? A gente querer ir no frio. Mas pretendo continuar, porque é importantíssimo. Sim. Agora a gente vai entrar um pouquinho nas dúvidas que a gente tem no dia a dia, né? Que é sobre a obesidade, sobre os mitos e verdades. Eu queria saber, as pessoas sempre falam, né? Comer em 3 horas ainda é regra? Bom, vamos voltar um pouquinho antes de responder essa pergunta. Tudo que a gente for falar aqui, resposta de alguma coisa, sempre vai depender. É o depende. Nunca tem sim ou não na parte de alimentação, porque assim, cada pessoa é um indivíduo diferente. Então, tudo tem que ser direcionado para cada pessoa. O comer de 3 em 3 horas é uma regra? Não é uma regra, mas funciona bem para a maioria das pessoas, né? Porque quando a gente come de 3 em 3 horas, a gente faz o nosso metabolismo funcionar melhor, a gente dá uma carga de energia para o metabolismo, não deixa aquele período tão grande para que a pessoa sinta fome, daí quando chegar na próxima refeição, comer o mundo todo, né? Então, é importante comer de 3 em 3 horas, mas não é uma regra que tem que ser para todas as pessoas. Tem gente que passa muito bem 4, 5 horas sem se alimentar e quando vai fazer a próxima refeição, consegue comer a quantidade ideal. Assim. Então, não é uma regra, mas é importante.
Aproveitando que você falou que tem pessoas que ficam de 5 a 6 horas sem se alimentar. Hoje nós vemos muito nas redes aquele jejum intermitente. Ele é saudável, Amanda? Eu não gosto. Tá. Eu não acho legal, porque é um período que a pessoa passa por muito tempo sem se alimentar, sem dar nenhuma fonte de energia para o organismo. E depois, quando volta, na próxima refeição, tem que vir uma energia muito grande para poder consumir uma quantidade muito grande de energia para poder combater o que não teve. Então, acho que é o 2 pesos e 2 medidas. Você vai ficar um período sem se alimentar e depois você ter que comer o que você não comeu antes. Então, eu prefiro que não faça. Eu não indico. Geralmente, as pessoas que tomam esse tipo de atitude, essa escolha, né? Porque, gente, a escolha é particular. Antes É a de gente... cada um. a E gente- tem gente que funciona, e tem gente que Sim. dá super certo, que consegue eliminar peso, consegue manter uma rotina assim, com o jejum intermitente, tá tudo bem. Mas, no geral, eu não acho legal. Eu acredito na parte que a gente, quem é atleta, às vezes precisa ir chegar num peso Sim. para questão de campeonato. Eu acho que é um caminho. E é porque ele é por um período, Sim. né? A pessoa vai fazer isso por um período com um foco, ela tem um objetivo para alcançar. Agora, as pessoas que pegam essa questão de jejum intermitente na internet e querem fazer para ver se vai dar certo, acaba prejudicando a saúde, né? E querendo que depois dá o efeito rebote, né? Com certeza, com certeza. E Porque aí a ficou pessoa quer 12 comer. horas, 14 horas sem se alimentar, aí vai estar azul de fome, vai lá, come 5 pães, come 4, 5 ovos de uma vez só. Então, aí Eu falo a muito questão por... de caloria é muito grande, né? Sim, eu falo por mim mesmo. Na verdade, já tentei fazer o jejum intermitente, comigo não rolou. Na parte, eu sempre... Quando eu mais emagreci foi quando eu tava comendo certinho, o período da manhã, tarde, almoço, tudo bonitinho. Mas quando eu voltava a comer, eu sentia que, sabe, que o estômago nem reconhecia, sabe? Não dá conta de comer tudo aquilo, né? Tipo... Acho que até o paladar muda, o jeito que você Exatamente. sente o alimento, né? Eu tenho muito assim de sentir o alimento. Eu tenho a necessidade de... tô comendo uma banana, o gosto da banana, porque meu corpo precisa ter consciência daquilo que eu tô comendo. E isso que é a alimentação, a gente saber o que a gente está comendo, sentir o sabor daquilo que a gente está comendo, porque isso vai fazer o cérebro já ficar atento, olha, tá se alimentando, então vai chegar alguma coisa no estômago, vamos ter que fazer uma absorção de um nutriente. Então, quando a gente come prestando atenção no que a gente está comendo, já começa o processo de nutrição. Não é só depois que a gente ingere o alimento, né? Entendi. Então, isso é muito importante mesmo. E a gente sabe que o processo da alimentação é antes mesmo de ir pra panela, né? Muito antes. Lá na escolha, lá no mercado, lá na feira, né? No processo de preparo, tudo. E na cabeça também, né? Porque é muito difícil a gente se dar... Hoje em dia, a gente vive num século muito imediatista, né? Então, a gente quer tudo muito rápido. A gente não tem mais aquele negócio, muitas das vezes, que eu achava muito bonito. De você ir lá plantar, você colher, aí você lá fazer um alimento daquilo que você plantou. Sim. A gente não tem mais esse tempo, né? A modernidade nos trouxe isso. Então, a questão, a gente fica meio que condicionado a buscar aquilo que é mais rápido. Mais rápido, mais fácil, mais prático, né? Pro dia a dia. E aí, a gente acaba se enchendo do quê? De fast food, de comidas rápidas, práticas industrializadas. Né? Porque a gente quer, no dia, praticidade. Mas eu também sei que é possível, né? Fazendo aí uma reeducação alimentar, é possível a gente trazer isso para nossa realidade. E é isso que a gente quer desmistificar hoje. Falando já nisso, a questão do café da manhã. Realmente, o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Depende, de novo. Mas pra mim, sim. Eu acho que o café da manhã é a principal refeição, que é onde a gente vai manter, dar energia pro nosso corpo todo continuar durante o dia, né? Então, é preciso, sim, comer uma fonte de carboidrato, uma proteína, uma questão de vitamina ali mais forte pra gente poder gerar essa energia pro corpo pra poder manter durante o resto do dia. Tem gente que pula e tá tudo bem. Depende, se a pessoa não passa mal, não tem nenhum problema com isso e consegue chegar até a hora do almoço, tá tudo certo. Mas eu acho importantíssimo o café da manhã. Tem um pensador que eu acompanho e ele fala que não existe gente infeliz tomando café da manhã. Mas é isso mesmo. Tem uma frase também que é muito legal, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é tomar o café da manhã como um rei, almoçar como uma princesa e jantar como um mendigo. Né? Porque a gente precisa tomar o café da manhã reforçado para dar força durante o dia, almoçar com uma princesa, que são porções menores, comer coisas
mais tranquilas, e jantar como meio-dia, que é praticamente nada, né? Não significa que vai dormir sem jantar, não, mas uma quantidade muito menor, porque o organismo está num processo mais lento no período da noite. E aproveitando já, Amanda, perguntando para você, referente sobre alimentação à noite. A gente ouve, né? E a gente vê muito se falando do carboidrato à noite. É verdade que ele engorda ou não? Não. O carboidrato, ele vai engordar independente do horário que você comer e dependendo da quantidade que você comer. Porque o corpo não sabe se você está comendo um pão meio-dia, 7 horas da noite ou meia-noite. Né? O carboidrato, ele não engorda à noite. O que engorda é a quantidade de calorias ingeridas durante todo o dia. Né? Porque se a pessoa conseguiu comer uma fruta, conseguiu comer uma quantidade razoável durante o dia, fez uma refeição tranquila e chegou à noite, estou numa festa, vou comer um pedaço de pizza, vou comemorar, isso vai engordar? Não vai engordar, mas se ela sentar e comer uma pizza toda, aí vai engordar. Né? Não é o carboidrato que engorda, é a quantidade de calorias ingeridas durante o dia que vai fazer engordar. É o equilíbrio, né? É o Que a gente equilíbrio, sempre exatamente. volta a falar aqui. A obesidade, ela vem crescendo muito, né? Vem acompanhando a nossa realidade. Como eu falei, a gente fica, às vezes, até em fuga. Muitas das vezes, a gente nem percebe o que a gente está comendo, né? E aí, já teve alguma situação que você falou assim, esse caso não é questão de alimentação, mas sobre saúde mental, que você teve que encaminhar para outros tipos de médico. Questão emocional conta demais, né? Que às vezes a pessoa, tô acima do peso, preciso emagrecer, mas não consigo fazer uma reeducação alimentar, não consigo manter uma dieta por um longo período, né? Mas o que acontece? O emocional conta muito, porque tá abalado, porque tá estressado, a família não colabora, porque a gente sabe que no processo de educação alimentar é muito importante ter um apoio da família, que é difícil numa casa de 4 pessoas, uma tá fazendo reeducação alimentar, tá fazendo tudo certinho ali a dieta e os outros estão pisando na bola, cada um comendo um lanche, comendo uma pizza, é difícil para essa pessoa, né? Então, esse processo de reeducação alimentar é importante quando a gente tem o apoio de todo mundo. Então, a questão emocional conta bastante, né? Tem a parte emocional, tem o estresse, tem a rotina do dia a dia, que a gente volta no que a gente falou da praticidade, do industrializado, que tem que ser tudo muito mais rápido. Às vezes a pessoa chega em casa meia-noite, trabalhou o dia inteiro, sai 6 horas da manhã para trabalhar, chega em casa cansado, vai preparar uma coisa para comer, não tem tempo, não tem nem energia para ir lá lavar uma verdura, fazer um lanche mais saudável, né? Então vai comer coisa mais rápida mesmo. Amanda, eu queria também saber, no caso você falou que referente ao emocional conta muito, né? Eu percebo essa dificuldade. Eu me presenteio com um chocolate. Tipo, se eu trabalho o dia inteiro, eu quero compensar com alimentos. E alimentos doces, né? Normalmente é. A tendência é pro doce. E o que eu percebo que eu faço isso, mas por quê? Lá na minha infância, meu pai fazia isso. Ele me compensava com doce. Então, assim... É o agradar, né? Sim. Até fazer aqueles jogos de troca, né? Filha, se você subir toda essa ladeira aqui, o pai vai te dar um chocolate, uma bala. E também a nossa cultura, né? A nossa cultura é tipo assim, de agradar é trazer grandes alimentações, coisas grandes. Eu vou fazer uma janta para você. Eu vou levar um almoço para você, vou te levar uma marmita. Então, a gente também tem como atitudes... O brasileiro tem isso, né? A cultura tá sempre em volta, as comemorações estão sempre em volta de comida, né? Vamos comemorar o aniversário? Tá, o que a gente vai fazer de aniversário? Vai ter churrasco? Vai ter salgadinho? Vai ter bolo? Vai ter não sei o quê? Vamos fazer uma formatura? O que vai ter para comer na formatura? Então, sempre a gente está comemorando e o final é sempre um doce. Comida. Acaba em pizza, como a gente sempre fala, né? E, assim, a parte afetiva conta demais. A gente fala, meu pai me dava um doce, né? O que acontece? As pessoas querem agradar o outro sempre com uma comida. Sempre chega um chocolate, sempre chega um docinho, porque isso é uma forma realmente cultural nossa. O brasileiro tem isso, de agradar com um doce. Mas isso não é uma coisa ruim, é que isso vem lá de trás e se permanece até hoje. O que a gente tem que saber é dosar. Todo mundo vai comer um docinho todos os dias? Talvez não, mas uma vez por final de semana, uma vez quando a mulher está na TPM, que às vezes é importante, né? A gente pensa, eu preciso comer um doce. Come um docinho, não tem problema. Mas a gente tem muito isso do afeto com o alimento, né? A gente tem muito essa troca. Nessa parte, assim, do emocional, da gente, que é uma coisa cultural também, né? E como a alimentação desde criança interfere, né? Igual eu falei pra você que, tipo, eu falei que a minha filha não ia comer doce até os 2 anos. E hoje ela ama um arroz e feijão. Em vez de um lanche, ela prefere um arroz e feijão, né? Só que, muitas das vezes,
Eu via isso, tá, gente? Então, tô falando uma experiência minha. De mãe fazer leite e colocar Nescau e açúcar. E misturar, assim... Vai ficar bem doce, bem gostoso. doce, dar aquele tetê, né? Uhum. Aquele bem gostoso. E a gente via que era forma de cuidar. É né? a forma afetiva, né? a Mãe gente sempre acha que tá não tinha querendo dar um preocupação. agrado ali, né? Então, é o cuidado. Eu tô cuidando, eu tô deixando doce porque meu filho vai gostar docinho, vai gostar... E falando nisso, é igual a mamadeira, né? Chega uma hora na vida da criança que a mamadeira não é mais a questão de alimentação. É mais um afeto, um aconchego ali, né? Tipo, um mamachinho, né? É isso mesmo. Tem uma idade certa que a gente fala assim, olha, a partir dessa idade a gente não recomenda mais que uma criança tome a mamadeira, use a mamadeira. A mamadeira em si, com o bico, assim, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, a partir do momento que a criança já começa a abrir, tomar no copo aberto, não tem necessidade de tomar mamadeira. Agora, falando do leite em si, né, eu acho que é essencial até os 2 anos. Depois disso, não que a criança precise mais do leite, mas a alimentação já vai ser uma alimentação mais completa, né? Então, já vai ter fontes de vitaminas, outros minerais também. O leite vai complementar essa alimentação. Mas não que seja necessário, que precise estar tomando esse leite. Fugindo agora um pouquinho do roteiro, Amanda, depois se você quiser a gente corta. Mas o que eu tenho observado? Que o número de pessoas com alergia vem crescendo muito. Inclusive, isso foi uma pauta do nosso último episódio, que é a questão de, às vezes é o leite, às vezes é o ovo, às vezes é o trigo. Essa questão de alergia tá crescendo porque as pessoas estão mesmo mais intolerantes, ou está crescendo porque os alimentos vêm mudando, um pouquinho dos dois? Eu acho que as duas coisas. E tem uma terceira aí, a gente está em um diagnóstico maior, porque antes as pessoas não procuravam sobre isso, né? Então, assim, as pessoas estão mais intolerantes porque isso já começa lá na gestação. A mãe já se alimenta errado, já come muito industrializado, já toma muita bebida à base de leite, os iogurtes, essas coisas. Então, tudo isso já vai interferindo para o bebê que está na barriga. Quando o bebê nasce, ele já nasce com essa intolerância. Né? Então. A questão de ovo, a questão de carne industrializada, hambúrguer, essas coisas, está tudo muito fácil de ter acesso. Então, a pessoa começa a comer, isso interfere, chega lá para o bebê, e isso vai, no decorrer da vida, vai só aumentando. Né? Também tem a modificação industrializado, porque quanto cada vez mais a indústria vai colocando mais aditivo, mais corante, mais conservante, porque assim eles precisam colocar menos produto original no produto final. Né? Eu percebo que as pessoas até um conservante está pegando muito, né? Demais. Tudo que você olha tem conservante. Onde se viu você pegar um pacote de bolacha e durar 6 meses, 7 meses? Quando que você pegar uma coisinha de trigo, você deixar em cima da mesa, vai durar 7 meses. No máximo, 3 dias, o trigo já está murchando. Sim. Né? Então, a bolacha é feita à base de trigo, mas o que mais tem ali? Tem açúcar, tem conservante, tem corante, tem um monte de outras coisas. O mínimo que tem é o trigo. E também tem as questões das reações, né? Porque, Muito. assim, o Isaac, eu percebo, ele teve uma época na vida dele que, além da seletividade alimentar por ele ser autista, ele também teve uma alergia à questão ao molho de tomate, né? Por questão eu acho que é o corante vermelho. E aí a gente O tirou... industrializado. O industrializado. E aí tirou tudo e a pele dele super pipocou. E hoje a gente vê casos assim, das pessoas até faltar o ar, de fechar a garganta. É perigoso. Porque a alergia, às vezes, quando chega na pele, é o último estágio. Às vezes, a parte interna, o estômago já está tomado, o intestino já está com muita alergia, tem problema nas fezes, tem sangue, tem um monte de outra coisa. Né? Como foi o caso da Larissa, né? Com úlceras a gente está vendo bastante crianças, Demais. Crianças com úlceras, é verdade. E uma das coisas também que tem me assustado muito como mãe, que antigamente não era tão comum aquele exame endoscopia. Endoscopia. E Hoje faz muito em criança. Sim. Não, na verdade, Porque a se gente tornou normal, tem né? muito caso de criança com gastrite, com úlcera. Por quê? Por questão de uma alimentação que não tá regrada. Porque tem criança de 1 aninho, 2 aninhos, já tá tomando refrigerante. Sim. Já tá comendo uma caixa de bis, entendeu? Então, há muita coisa que o organismo ainda não tá preparado, não tá maduro o suficiente para absorver tudo isso. E uma má alimentação nos traz várias consequências, sendo ela não só a obesidade, como as comorbidades que existem na obesidade, coisas. né? Então, a pré-diabetes, Sim, sem dúvida. pressão alta, Hipertensão, colesterol, muitas coisas. Amanda, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre a seletividade alimentar. A gente já sabe que é um CID hoje em dia, né? E que está tendo muito casos, né? Até Sim. dentro de uma escola, né? E aí, como que a gente faz?
Por exemplo, meu filho tem restrição a arroz. Como que eu suplemento o arroz? O arroz é necessário da vida dele? Uma carne? Como é que a mãe faz neste caso? As trocas, né? Sim. A seletividade alimentar, normalmente o pessoal fala muito do autista, que o autista, quase 90% dos autistas têm seletividade, mas a seletividade não é exclusivo do autista. É da população em geral. 90% dos autistas são seletivos, mas a seletividade também é presente na população em geral. Em torno de 60% a 70% da população que não é autista também tem essa seletividade, né? E isso tem várias coisas. Pode ocorrer desde lá da infância de uma introdução alimentar que não foi adequada, ou até a questão de paladar, a questão de odor, a questão de cheiro, tudo isso, sensorial mesmo, né? Tudo isso pode estar interferido. Então, a seletividade alimentar, ela tem a ver com sensorial. Normalmente sim, né? Então, por exemplo, às vezes a criança, não é que a criança não gosta daquele alimento. Muitas das vezes, por exemplo, é porque é gosmento, né? A textura incomoda, exatamente igual. Tem pacientes que eu já atendi que não pega na banana. Não consegue pegar a banana porque aquela textura da banana é muito ruim. Mas se coloca na boca, ela consegue comer. Então, aí se é picadinho, espetadinho, consegue comer. Né? Tá. A questão que você falou de fazer as trocas. É seletividade porque tem o arroz. Mas o que tem nesse arroz que essa criança não come? Vamos falar da criança que normalmente, mas adultos, tem muito adulto seletivo também, né? Por que tem nessa... por que a criança não come esse arroz? Porque o arroz é em grãos? Será que é porque ele gosta mais pastosinho? Ou será porque é branco? Tem a questão da cor. Às vezes a criança não come porque é branco. Mas o que eu posso substituir? A questão do carboidrato de arroz. Posso dar uma batata? Posso dar uma mandioca? Fazer uma forma de um purê para ver se ele aceita um pouco melhor? Né? Então, a gente precisa ter essas estratégias de troca para que a criança ou o adulto... ele possa estar absorvendo esses nutrientes, mas sem estar forçando que ele coma algo que sensorialmente ele não vai estar feliz, não vai tendo prazer ali naquele alimento. E lembrando que a suplementação, ela também é muito individual como plano alimentar, Sim, né? sem dúvida. Porque a gente, como mãe, a gente tem a tendência, principalmente grupo de mães... O que você fez? A gente sempre vai tentar, né? Ver se dá certo. Ai, nossa, que meu filho agora tá comendo muito, né? Porque eu suplementei com isso, né? Eu vejo, assim, a questão... Como eu tenho 2 filhos, sou mãe de 2 crianças autistas, apesar de passar por várias fases da seletividade alimentar, já passei fases de cores, que meu filho só comia a parte branca, então era arroz, era clara de ovo, era aquela batata bem sonsa e chocolate branco. Então, era assim, foram várias fases, só que tem também a questão dos remédios, né? Sim. Aí entrou a questão de a medicação, no caso, para os meus filhos, acabou melhorando, né? Mas como consequência, mas não foi uma medicação direta para seletividade, Exato. que a gente não consegue uma medicação direta para seletividade. Isso que eu ia perguntar, se né? existe, tipo assim, alguma medicação que fala assim, não, Ramon, essa aqui tem artigo científico, a ciência já aprovou, a medicina já aprovou, tem algum remédio, algum suplemento que ajude a criança a comer? Não, porque isso é individual. Tá. Né? A gente tem algumas medicações para outros tipos de comorbidades que vão facilitar a questão da seletividade. A criança vai abrir um pouco do apetite da criança, vai ter um pouco mais de procura por outras coisas, mas uma medicação direta, que atue direto na seletividade, não. E é muito interessante porque, às vezes, a gente acha assim, o comportamento em si do ser humano interfere direto na alimentação, né? A Isadora teve um episódio de pica-malácia, que é aquele episódio que a criança fica querendo comer muita coisa estranha, diferente, e aí interferiu no comportamento dela, né? Porque ela ficava caçando areia, terra, tudo de ferro, prego. E aí a neurologista dela falou, Ramon, a gente tem que ver a primeira coisa. E eu já pensando, meu Deus do céu, tem que internar, minha filha tá ficando doida, tá comendo parafuso. Quais são os minerais que estão faltando? Exato. Ela falou, Ramon, vamos fazer um exame de sangue normal. Exatamente. E aí talvez esteja faltando ferro, e ela tá procurando ferro. É inconsciente. O corpo procura isso. Né? Procura o ferro, procura o fósforo. Eu tive uma paciente uma vez que ela tinha muito... Era adulto já, não era criança. Ela tinha muito desejo, não sei nem explicar como chama aquilo. Sabe escapamento do carro? Que sai aquela fumaça, que sai aquela borra preta? Ela queria muito comer aquilo. Que ela tinha desejo, ela salivava. A gente foi fazer os testes, fomos fazer exames de sangue e estava faltando fósforo
no organismo, né? Que é um componente que tem no combustível do carro, né? Então, é inconsciente, o corpo faz essas buscas. E aí começa a ter no sempre são comportamento. assim. Exatamente. Nem sempre é dessa forma, mas é uma das questões, sim, que tem que ser muito bem avaliada. Mineral, vitamina, o que está faltando, por que está causando esse tipo de comportamento. E na questão, por exemplo, na gravidez, a gente vê que ocorre muito isso também. Isso é de questão da mulher estar... né, dividindo tudo realmente com o filho. Sim. Como que funciona na questão da vontade? Porque eu já vi bastante gente falando, eu gosto de comer o tijolo. Eu quero lamber o sabonete. Até depois que cai a chuva, chuva, né? Porque isso. fica com aquele cheiro, né? Aí a gente tem 2 pontos. Tem essa questão da parte de mineral e vitaminas que pode estar faltando, e tem a questão também cultural. Porque se a gente parar para pensar lá atrás, os antigos, eles falavam isso, olha, vai fazer um feijão, coloca um ferro dentro do feijão para ficar mais forte. Panela de ferro. Panela de ferro, né? Então, assim, inconscientemente, a gente vai trazendo essas crenças inconsciente e acaba chegando até na hora da gestação. E funciona? Eu não vejo nenhum benefício de colocar um prego dentro do feijão. Muito mais fácil você pegar e dar o feijão para a pessoa comer, ou ralar uma beterraba ali no meio da salada, porque não... É uma questão mais de crença Exatamente, mesmo. E pegando essa parte agora, tudo que a gente falou sobre alimentação, sobre seletividade alimentar, que é tudo em busca, a maioria das vezes, sobre um emagrecimento, que você falou. As questões hormonais, é mito ou é verdade que interfere? Por exemplo, questões de pessoas que têm ovário policístico, né? Como que é o nome daqui? Tireoide. Realmente, as pessoas têm a maior dificuldade para emagrecer. Porque assim, gente, é muito mais fácil, eu vou falar como eu, uma mulher gorda que busca emagrecimento, mas emagrecimento de uma forma saudável. Muitas das vezes eu culpava. Falava usar assim, como desculpa. A minha tireoide, tanto que eu percebo que assim, eu faço acompanhamento com o médico, e tem dia que eu acordo, isso aqui tá enorme, e eu ainda sinto uma bola assim na garganta. Aí eu falo assim, não vou emagrecer por causa da tireoide, eu vou comer. Hoje a tireoide tá atacada, então hoje eu vou comer um pouquinho mais, né? Usa como uma desculpa, Exato. né? Mas, assim, isso é real. As questões hormonais interferem muito. Dificulta o processo de emagrecimento, sim, mas não impossibilita. Tá. Né? Tudo, cada caso é um caso, cada pessoa tem que ser avaliada, tem que ver qual é o processo que tá, qual o hormônio que está desregulado, o que está causando, que normalmente o que acontece? Desregulação hormonal. O que isso vai causar? Vai aumentar a fome, o metabolismo vai ficar mais lento, a gente vai ficar mais ansioso, mais estressado. Então, consequentemente, a gente acaba descontando isso na comida. E tem os 2 extremos, ou come demais ou não come nada. Né? Então, uma coisa acaba desencadeando uma tireoide descompensada, vai aumentar os níveis dos hormônios que vão deixar você com fome, você cansada, você com sono. Fadigada. Exatamente. Sensação de cansaço. Aí, tô cansada, hoje eu trabalhei o dia inteiro, vou fazer uma janta. Não vou, então vou pegar uma lasanha de micro-ondas e vou colocar que é mais fácil. Então, isso acaba dificultando o processo de emagrecimento. Já interfere no comportamento novamente. No comportamento, mas não que seja impossível, desde que seja regrado, acompanhado, sendo feita uma reeducação direcionada para cada pessoa, é possível ter um emagrecimento, sim. Também é voltado à questão hormonal. Hoje a gente tem aquele chip da beleza, né? Tem tanta coisa. E aí, referente ao chip da beleza, eu falo porque eu tinha, né? Minha questão era para não engravidar, mas ele liberava testosterona, e aí eu tinha um metabolismo de um homem mesmo, né? E aí eu percebia que o metabolismo era mais fácil. Com isso, quando eu fiz a reeducação alimentar, eu perdi muito peso. Porque está muito mais acelerado. Sim. Só que eu também percebi que sem alimentação adequada, não adiantava nada o chip da beleza. Porque você não tem uma alimentação que você está mantendo ali, tendo uma base, o chip da beleza, seja lá o que for o remédio que você está tomando, não vai fazer efeito nenhum. Sim. Não adianta. Porque, assim, são os 3 pilares. É alimentação adequada, atividade física e sono. A gente tem que estar sempre seguindo isso. A gente tem que estar alimentado, muito bem alimentado. Tem que seguir uma atividade física, seja qual for. Nem que seja, não tem dinheiro para ir na academia. Faz uma caminhada de 15 minutos por dia na calçada de casa.
né? E o sono tem que estar muito bem regulado. Se a gente está cansado, está estressado, a gente não consegue fazer nada. Então, é verdade essa questão que o homem emagrece mais rápido que a mulher. Sim, porque o metabolismo é muito mais rápido. Essas questões hormonais, assim como esse chip da beleza não emagrece sem uma dieta, né, uma alimentação saudável, também assim acontece com os demais, né? Hoje em dia está muito comercializado a questão do Zipic e assim mais coisas. E aí, realmente, não adianta a pessoa só tomar um Zipic. Não. Até porque a pessoa não faz nenhum tipo de atividade física, a alimentação continua a mesma coisa e vai lá, compra na farmácia, paga R$1.500, R$2.000 numa injeção de Ozempic, vai emagrecer durante um mês? Vai. E depois no outro mês? Você vai passar o resto da vida tomando remédio? Não adianta nada. Então, se você fizer uma alimentação adequada, uma hidratação adequada, o consumo de água é importante, ter uma atividade física e um descanso, um sono adequado, você vai ter um resultado muito melhor do que se tomar um remédio. Né? Um Ozempic que pode estar desencadeando outros problemas de saúde. Uma sobrecarga no rim, uma questão de colesterol mais alto, né? Então, uma coisa acaba descompensando a outra. Na minha cabeça, algumas contas não batem, né? Eu fico pensando muito sobre a questão de... vamos supor, eu nunca tomei Ozempic, mas eu fico pensando, beleza, daí... provavelmente eu não vou comer, né? Porque você vai perder a fome. Mas aí você eu não tenho energia pra treinar, cara. Mas você vai emagrecer. Você vai tomar remédio lá, você vai emagrecer. Tá. Mas aí você não vai ter energia pra treinar, você não vai ter energia pra fazer... pra trabalhar, pra cuidar dos seus filhos, pra cuidar da sua casa, né? A que custo é isso? É mais importante eu estar magra, pra caber numa roupa, ou eu estar saudável, pra eu ter energia pra viver? Né? Então, eu acho que essa questão de medicação, de chip, seja lá o que for, é muito comercializado. Porque as indústrias farmacêuticas ganham milhões de dinheiro com isso. Mas a questão da saúde, onde fica? Né? Tá. E entrando nessa contrapartida aí, Amanda, eu sei que cada um tem a sua opinião, porque igual eu falo, eu tenho lugar de fala, gente, eu sou gorda. Então, eu posso falar. É porque, assim, eu já passei por vários processos, né? Eu passei do processo da questão que eu cheguei no médico, eu treinava, eu comia bem e não emagrecia. A médica falou, seus exames estão tudo alterado. Arrumamos as questões dos exames, voltamos pra lá. Aí eu falei, olha, agora eu treino, mas agora eu tô comendo pra um caramba. Daí ela falou, vamos cuidar da cabecinha. Exatamente. Né? Porque aí a ansiedade tá falando por você tá descontando na comida, essa parte emocional. Aí a gente tratou com questão medicação, porque era necessário naquele momento, naquela hora. Porque às vezes a gente tá tão mal no fundo do poço que a gente chama, que a gente não consegue nem enxergar até onde nós fomos. Sim. A gente não se olha no espelho. Uma vez o médico falou assim, Ramone, eu estava gestante, tá? Eu não estava no peso que eu estou hoje, mas ele falou assim, como que você conseguiu ficar tão gorda? Como que você conseguiu ficar desse tamanho? E eu não conseguia me olhar, porque a gente tem uma imagem distorcida. Totalmente. Né? Então, eu não conseguia me enxergar tão gorda que eu estava, tão grande que eu estava. E eu falei pra ele, eu não percebi. Mas é porque, assim, igual eu falo, eu queria muito viver, tipo assim, uma alimentação super saudável, que eu gosto de comer bem, e queria ter uma vida pra treinar, mas não é a realidade, não só minha, de todo mundo. De muita gente, na verdade. De muita gente. É difícil, né, conciliar tudo. É porque a impressão que eu tenho, Amanda, é que às vezes eu vou ter que viver pra isso. Né? E aí, assim, a vida é cheia de altos e baixos, né? Uma coisa, tipo, eu já entendi que a minha vida é necessário rotina, né? Necessário rotina. Eu tento ali, meio de semana, comer uma alimentação melhor. Final de semana, a gente acaba indo numa festa, comendo uma coxinha, comendo uma pizza, essas coisas. Mas, assim, em que ponto que eu sei que, tipo assim, eu tenho que tomar uma decisão e que ponto, tipo assim, dá pra tentar mais um pouco? Porque, assim, eu já estou chegando numa fase na minha vida que eu percebo que eu já tentei praticamente tudo, né? E, assim, eu fico pensando assim, será que eu não estou enxergando que tem mais alguma possibilidade? Ou sim, porque no caso da médica, né, que já faço acompanhamento há quase 5 anos, ela falou, olha, Ramone, agora parte o endocrinologista e vamos ver a questão de bariátrica. Né? Você acha que é mais uma coisa de comercialização ou realmente funciona? Eu acho que tudo depende. De caso em caso, né? Mas igual vamos falar do seu caso. Você falou que já tentou por várias coisas. Já fez reeducação alimentar, já usou medicação para tratar a ansiedade, que consequentemente conseguiu balancear a questão da alimentação, o excesso de alimentos, né? Da ansiedade de comer demais, de estar ali o tempo todo querendo mastigar alguma coisa. Você não está nem com fome, mas está querendo mastigar alguma coisa, né? Já fez atividade física e você já esgotou essas possibilidades. Aí é sim caso para se pensar no caso de bariátrica,
né? Agora, tem gente que não faz nenhum tipo de esforço, não tenta fazer nenhum tipo de reeducação alimentar, não faz atividade física e chega, eu quero fazer uma bariátrica. E geralmente né? essas pessoas é por estética, né? Exatamente. O que mais me preocupa na minha vida, no meu cotidiano, é não ter energia, não ter saúde. Que nem eu tenho uma filhinha bem grandinha, sabe? Bem robusta. E assim, eu tô vendo que tá me faltando força muscular. Pra você acompanhar. Para acompanhar. Então, fadiga de eu correr atrás, né? A obesidade tira muito da gente. A obesidade, ela é muito silenciosa, então ela acaba tirando da gente. E assim, de uma forma silenciosa mesmo. Então, tipo, você vai perdendo a disposição para sair, você vai perdendo a vontade. E aí a gente começa a buscar a compensação na comida, a alegria, né? Na comida. E não é simplesmente isso, né? Eu vejo assim que chega tem que ter, né, um equilíbrio, assim, principalmente a parte mental. Né? E principalmente a bariátrica, né, gente? Porque Sim. só fazer por estética, a cabecinha depois. Então, mas assim, mesmo para você chegar até a bariátrica, você tem que fazer uma reeducação alimentar. Sim. Né? E para chegar na bariátrica, você tem que estar com um peso adequado. Por mais que você esteja obeso, tem que ter um peso ideal para você fazer. Às vezes você está muito acima do peso, você precisa emagrecer para conseguir fazer a bariátrica. Né? E depois disso, tem o pós-cirúrgico, que é muita questão emocional, muita questão mental. Porque o pós-cirúrgico, durante um mês e meio, é muito difícil. É aquele de tomar as sopinhas, né? Só os caldinhos, é muito difícil. Mas e depois disso, se a pessoa não mantém uma rede... Eu não gosto de falar dieta, né? Porque dieta eu acho que é por um período curto. Uma reeducação alimentar que é pro resto da vida, pro longo da vida, a cirurgia acaba sendo uma coisa que acaba perdendo, porque a pessoa começa a engordar de novo, né? Porque, assim, o estômago da gente é como se fosse uma bexiga, vai lá e faz a bariátrica, corta ou coloca o balão, seja lá o que for. Mas se não tem essa reeducação alimentar, se a pessoa não faz uma alimentação saudável, não mantém essa alimentação pro resto da vida, o estômago ele vai esticar de novo. Então, vai ganhar peso de novo, vai engordar tudo de novo. Então, precisa ser cuidado muito a parte emocional. Demais. Então, Amanda, por exemplo, além da reeducação alimentar, o acompanhamento psicológico, até para a questão de frustração, né? Muito. Porque a gente tem muito essa questão. Quando eu fiz reeducação alimentar, eu perdi 25 quilos, porém, o que eu percebi? Eu comecei a ficar neurótica, né? Porque, assim, eu fiquei viciada na balança, nos números, e às vezes eu estava fazendo a alimentação certinho, porque comer é um vício, né? Sim. Né? O açúcar é um vício, tudo é um vício. E aí, quando eu, tipo assim, as gramas mudava, me frustrava. Alterava. E o que a gente faz neste caso, assim, mesmo comendo certinho, não tem o que fazer? Sim. Tem cuidar da parte emocional. Também, que tudo tá interligado, né? Mas igual assim, às vezes as pessoas falam muito assim, questão de caloria. Quantas calorias tem que comer? Tem gente que faz a pesagem, pesa tudo certinho, a questão das refeições, eu acho importante. Mas a pessoa não pode ficar focado nisso. O foco final de qualquer reeducação alimentar, de qualquer dieta, tem que ser: eu tenho que estar saudável. Meus exames de sangue, minhas vitaminas, meus minerais têm que estar adequada. Eu tenho que ter energia para mim fazer minhas atividades durante o dia. Eu tenho que ter vontade de sair da cama, tenho que ter vontade de levantar, de começar meu dia, né? Não é só viver para comer. Né? Comer para viver, porque às vezes a pessoa fica tão focada, tão bitolada, igual você tá falando, só no peso, só naquela comida, e acaba esquecendo de outras coisas. Deixa de sair de casa, de aproveitar uma festa, aproveitar uma socialização ali, porque não vai ter algo que ela não coma. E pegando essa parte aí, e isso vai desencadeando também os outros tipos de transtornos, né? A questão da bulimia. Muito. Né? Porque daí a pessoa fica tão focada nas gramas que ela ela começa... É que são os extremos. Às vezes a pessoa é obesa, começa a seguir tão bem a dieta, que chega no peso ideal e ela ainda se vê gorda. Ela continua se vendo gorda. Então, ela continua fazendo cada vez mais. Aí vão para aquelas dietas restritivas e chega num peso, a pessoa acaba ficando anoréxica. Bulímica, desnutrida, às vezes, tem que voltar com uma suplementação. E daí, para você trabalhar na cabeça de uma pessoa que foi obesa, que agora ela está desnutrida, que precisa entrar com uma suplementação, é um caminho de volta muito complicado. Ela não entende. Medo de ficar Exatamente. gorda de novo. Não, vou ficar gorda de novo, e não é isso. É questão de saúde, porque daí já não tem mais uma energia, não tem mais nada que dê vontade de sobreviver. Né? E Amanda, nesse gancho, eu queria saber com você, né, a gente tem um público muito grande de mães. E qual é um prato saudável, assim, no geral? Assim, dentro de casa, estou cuidando dos meus filhos, com meu marido ali. Um prato saudável básico. E básico. Que todo mundo tenha. Isso, que você recomenda pra gente. Arroz, feijão, ovo, pode ser de ser frito, pode ser um ovo cozido,
né? Ou um frango, ou uma carne vermelha, mas eu falo ovo mais barato. Hoje não, né? Tá tão caro até o ovo. Mas arroz, feijão, um ovo, uma salada verde e um legume colorido. Aí pode ser uma abobrinha, pode ser uma beterraba, pode ser um chuchu, seja lá. O importante é sempre a gente observar o prato tem que estar colorido, no mínimo com 5 cores. Quanto mais colorido tiver o prato, mais saudável é. Desde que sejam alimentos naturais, né? Não adianta colocar uma mostarda e um ketchup lá e achar que tá colorido. Porque já chegaram a falar isso pra mim. Eu comi meu prato tem 5 cores. O que você comeu? Não sei o quê. Arroz, feijão, filé de frango, ketchup, mostarda e molho barbecue. Aí não dá, né, gente? Aí quebra as pernas, né? Não, mas a gente dá risada, mas é real. Às vezes as pessoas ficam tão assim que acaba fazendo esse tipo de coisa, né? E a questão dos legumes ou verduras é cru. Tem diferença? É apropriado, por exemplo, uma beterraba ali ralada, assim? A questão de vitaminas, se tem diferença na absorção? Não. Sim, não. É que o Quando povo a fala gente assim, vai... se cozinhar demais vai perder os nutrientes. Quando a gente vai cozinhar, quanto menos tempo a gente deixar cozido, melhor, porque a gente absorve um pouco mais rápido, né? Mas não a questão que, se você cozinhar vai perder. Não. Pelo contrário, às vezes eu tenho pessoas que eu atendo que falam assim, não tenho tempo de cozinhar um legume todo dia para mim comer. Então pega um dia da semana, cozinha lá 4, 5 legumes, coloca uma marmitinha e congela. Sim. Aí depois vai tirando, já fica ali pronto pro dia a dia, né? Eu tenho bastante crítica referente a isso, porque, por exemplo, meu pai, ele não come nada requentado. E ele fala que, por exemplo, o arroz cria um mofo. É verdade isso? Não. Desde que esteja congelado. Ouviu, papai? Tá? Se você prepara, você preparou, tá quente, tirou da panela, congela, não vai criar nada. Agora, se você deixar na geladeira por 2 dias, aí vai aumentar a questão de bactérias e tudo mais. Tá. Congelado, não tem problema. Pode congelar arroz, pode congelar feijão, não tem problema. E referente ao ovo, por exemplo, a gema, ela precisa estar 100%. Não, eu sei que o ideal não é ser frita, mas precisa... Mais durinha, vamos dizer assim, tanto faz Isso. cozida ou frito. Isso. Sim, de preferência, quanto mais firme tiver a gema, melhor. Porque dentro da gema, a gente tem uma bactéria que ela pode causar a salmonela, né? Então, se ela estiver mais crua, a gente tem mais probabilidade de estar adquirindo essa bactéria. Em todos os ovos vão ter? Às vezes sim, às vezes não, depende da quantidade, né? Como que aquela galinha foi criada, qual é a granja, o que ela consumiu. Mas para evitar, a gente indica que sempre esteja mais frita do que molinha. É gostoso comer em cima do arroz molinho, né? Mas é melhor estar mais firme. Então, para finalizar, Amanda, tem alguma dica que você dá para as mães referente na introdução alimentar, referente ali os cuidados da família? A gente tem que pensar num todo, né? Falando da introdução alimentar, a gente falou dos bebês até 2 anos, acho que às vezes o pessoal fala, isso é mito, né? A criança não pode comer doce, não tem problema. É muito importante a gente conseguir evitar o máximo de doce para a criança, porque isso, quando a gente está lá na introdução alimentar, ele vai estar criando o hábito para a vida toda, né? A introdução alimentar, se a gente deixa a criança comer um danoninho, comer uma bolacha maisena. Introdução a gente fala a partir dos 6 meses até 1 ano, 1 aninho e meio, né? Essa parte de introdução alimentar que ela ainda está tomando leite. Depois disso, a alimentação já entra na alimentação do adulto, a alimentação da família. Então, é importante a gente ter esse controle, principalmente com a questão do açúcar com os pequenos. E para a família, no geral, sempre está adquirindo alimentos naturais, né? Tem uma frase que uma professora minha que falava, é melhor a gente descascar do que a gente desembalar. E é verdade, porque se a gente descasca, é porque a gente está consumindo um alimento natural, um alimento que veio da horta, um alimento que veio de um pomar, né? Então, isso é muito melhor do que a gente estar abrindo uma embalagem de uma coisa congelada, uma bolacha, seja lá o que for. Industrializado, né? Então, sempre optar pelos alimentos naturais. E referente à medicação. A gente sabe, por exemplo, meu filho, ele ficou muito tempo internando e voltando para casa, e aí a gente teve muita questão com a amoxicilina, ao ponto de um dia, eu sei que é errado, mas eu falei para a médica, eu não vou dar mais pro meu filho, porque os dentes dele já estavam tudo podre, né, porque tinha que dar durante a noite, né? E a medicação tem um açúcar, e como que a gente faz? Não tem que fazer mesmo na questão, né, não tem como... Quando é assim, essa questão de uma medicação que é tomada por muito tempo, por um longo período, o que a gente pede? Para diminuir a ingestão de açúcar dos outros alimentos.
né? Diminui, aí vai tomar, por exemplo, vai tomar um suco, de vez de colocar açúcar, procura tomar o suco natural, sem nada, né? Depois que tomou a medicação, toma água, escova os dentes, mas no geral a gente precisa tomar essa medicação por um período. Então precisa diminuir a ingestão de açúcar dos outros alimentos que está sendo ingerido, porque senão não tem muito para onde recorrer, né? Sim. O que acontece quando se você toma uma medicação por um longo período, é interessante também, as mães, isso né, eu acho que não precisa nem de guia, fazer um acompanhamento para ver como que o corpo está absorvendo essa medicação. Uhum. Então, no caso dos meus filhos que tomam medicamento contínuo uma vez por ano, é interessante eles fazer o exame, porque às vezes o rim pode estar absorvendo muito, às vezes a dosagem já não é mais suficiente. Precisa fazer uma troca. Precisa fazer uma troca de medicamento, às vezes de laboratório, para ver o que está acontecendo no organismo. E esse exame de dosagem, ele não tem um valor muito alto, né? É possível fazer nas clínicas aqui, principalmente aqui, o pessoal daqui de São Roque e região. E eu percebi assim, que eles não dão norte. Por quê? Porque a gente percebe a questão de absorção. Então, o Isaac, ele tem uma absorção muito rápida. Então, a gente precisava de uma medicação que fizesse um pouco mais prolongado. Exato. Né? E como tem o outro organismo que vai ter uma absorção... Que vai demorar mais. E Exatamente. às vezes uma dosagem metade do que o Isaac toma é o suficiente para outra pessoa. Exatamente. Então, esse exame ele é muito interessante porque ele traz todos esses dados, né, que ajuda a mãe ali controlar, entender o que está acontecendo no corpo, né? Qual é o nome desse exame, Mônica? Eles falaram para mim que é exame de dosagem. Dosagem. Mas eu não sei se tem algum termo correto, técnico, né? Eu acho que é indicado também dar uma perguntadinha para pediatra, né? É importante, né? Seguir as orientações do pediatra, Sim. tirar as dúvidas, né? Bom, Amanda, depois de muito bate-papo, tiramos muitas dúvidas, falamos até o que estava... Fora do script. Fora do roteiro aí. A gente gosta muito que seja uma dinâmica aos nossos convidados, porque a gente aprende muito com o outro, né? Ainda mais quando é uma profissional que já está há bastante tempo na área. É um assunto muito importante, muito relevante. A área da saúde, né? Eu acho que, assim, a sociedade precisa. Eu acho que todo mundo precisa de uma nutricionista, né? Infelizmente, não é uma coisa de se falar. Ainda não é tão comum, né? Ainda. A procura do nutricionista, mas é importante. É muito importante e a gente quer deixar aqui o nosso muito obrigado por você tirar as nossas dúvidas de uma forma tão clara, uma forma tão leve. Ela é maravilhosa, gente. Eu sou fã dela. Aí a gente ficava falando assim. Mas assim, eu fico muito feliz pela sua presença, pela mulher que você se tornou, tanto mãe como filha, como esposa, uma mulher maravilhosa que eu acompanho, minha cliente também. Realmente a Amanda é uma inspiração, e não só uma inspiração por ela ser profissional, mas a gente vê, né, que ela realmente consegue conciliar na questão da criação da filha, saúde. Então, aqui na escolha, a gente escolheu você justamente por conta disso. A gente queria uma mulher que representasse o que é. Que a gente sabe que tem os desafios, que é casada, que tem filho, que às vezes a avó vai lá dar um pirulito. Acontece. Mas mesmo assim, com todos os desafios, você consegue trazer um equilíbrio para sua casa, para sua vida, né? E para suas pacientes também. Porque é muito fácil você falar, faz isso, né? Mas a realidade é outra. Não, é muito difícil, né? Quando uma pessoa tem o apoio, é muito mais fácil, né? Porque você vai lá e faz sozinha é uma coisa, agora quando ela está sendo acompanhada é outra. Sim. Né? Eu que agradeço, meninas, o convite, de verdade, fiquei muito feliz quando vocês me chamaram. Fiquei um pouco assim, assustada. Será que eu vou? Mas como já conheço vocês bastante tempo, conversei bastante com a Mônica, falei, não, vou e vai dar tudo certo. Agradeço de verdade o carinho. E queria agradecer a vocês também por permitirem eu ser cliente de vocês. Acompanho vocês, até agora consegui assistir todos os podcasts. E desejo todo o sucesso do mundo para vocês, porque não sou tão mais velha assim, mas eu vi vocês crescerem, acompanhei vocês ali, né, dentro da possibilidade, o crescimento de cada um, e fico muito feliz por tudo que vocês estão conquistando. Nós que agradecemos, obrigada. Gente, o nosso muito obrigado. Deixa essa curtida, nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo, mande para aquela mãe, para tirar essas dúvidas, falar um pouquinho sobre seletividade alimentar, todos os tipos de públicos. É um tema muito importante, muito relevante. E é isso, gente. O nosso muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. A gente não poderia de agradecer nossos patrocinadores. Entre eles está lá a Carol Andrade, ela capacita as mães para curso de manicure tradicional e alongamento de unha. Também tem o SC MUC. Qualquer coisa, gente, se vocês precisarem, ter o contato do Acácio aqui da nossa descrição.
E também a Paula Cássia, ela atende a domicílio também do nosso estúdio, lá com a gente no Estúdio Basílio. A Val Modas, que ela traz bastante opções de roupa, entrega na casa e o preço maravilhoso. E também o Portal Veículos. Gente, tá precisando? Vai lá no Portal Veículos, acompanha eles nas redes sociais, sempre tem comercial, assim, sempre com muito bom humor, atendimento maravilhoso. E também não podemos deixar de falar da Juju Doce, gente. A Juju Doce está conosco, né? Está aqui não só com a gente no podcast, mas também na nossa casa. Inclusive, não deixe de seguir, de acompanhar ela também. Ela sempre faz os docinhos ali e deixa durante o dia. Então, você que gosta de comer o docinho após a refeição, ela tem também. E a Bellini Pizzaria. A Bellini Pizzaria é um novo empreendimento aqui em São Paulo, que ela chegou com tudo. E a qualidade maravilhosa, juntamente com o Super Dog também, né? O Super Dog, é muito difícil alguém não conseguir comer o dogão inteiro, porque, gente, de verdade, é caprichado o negócio. Particularmente, meu marido ama e sempre compra 2 porque ele gosta muito. Gente, não deixa de comentar, curtir, compartilhar. E é isso, um beijo, até a próxima.